Olá, querido amigo do canal Regeneração em Foco, mais uma vez estamos aqui para discutir alguns assuntos, trazer para vocês mais informações que o próprio plano espiritual está nos intuindo, nos auxiliando e nos ajudando para o nosso próprio crescimento evolutivo. E através desse trabalho que nós estamos fazendo juntamente com vocês, evidentemente que o plano espiritual está trabalhando com vocês nas suas casas, através das intuições, através das energias que circundam no universo como um todo. Então é uma oportunidade que você tem de assistir nossos vídeos, verificar como é que é feito todo esse trabalho através da espiritualidade e evidentemente abraçar tudo aquilo que Deus nosso Pai, na sua infinita bondade, nos auxilia e nos ajuda todos os dias de nossa vida. E é importante você entender que para que nós sejamos ajudados, nós também temos que ajudar a espiritualidade através de diversos trabalhos que estão disponíveis no nosso plano físico e também através do nosso plano espiritual. Aí você fala assim, ué, Manuel, mas como é que isso acontece? Óbvio, quando você dedica alguns minutos da sua vida para uma oração, através desse trabalho edificante que é entrar em contato com a espiritualidade maior, você já está ajudando a outras pessoas que tanto necessitam. Isso é um exemplo. Nós temos evidentemente também no campo físico muitas outras situações em que você, através do trabalho físico, através da caridade, da bondade em si próprio, pode auxiliar aqueles que realmente necessitam. Tudo isso conta dentro do nosso período evolutivo. Bom, o assunto hoje nós vamos tratar sobre algumas questões que são importantíssimas e que por muitas vezes você não vê, não enxerga, e pelo fato de não ver e não enxergar, você não sabe o que acontece ao seu redor. Como foi feito no decorrer do dia de ontem, nós postamos a necessidade de falar um pouco mais sobre os campos vibracionais através desses pequenos seres que estão no astral e que atuam diretamente não só na sua matéria física, como também na sua matéria espiritual. Então, queridos amigos e companheiros, hoje nós vamos falar de vários temas. Um deles nós vamos falar sobre os miasmas astrais, as larvas astrais, arânculas. O que são arânculas? Eu chamei algumas perguntas, pessoas me perguntaram, nossa, o que é isso? Então são pequenos seres com formatos de aracnídeos que atuam também no mundo espiritual. E eles são muitas vezes responsáveis também por doenças na nossa matéria física, porque atuam no nosso perispírito. E quando se atua no nosso perispírito, a nossa matéria, como um mata-borrão, que é assim que nós chamamos, ela sente na matéria física isso que ocorre dentro do campo astral, do campo espiritual. Tá certo? Nós também vamos falar onde são encontrados essas larvas, astrais, quais são os locais mais propícios, os ambientes, e também vamos falar para você como devemos combater, de que forma devemos combater isso, ok? Então, para que começamos o nosso vídeo, nós vamos iniciar um processo simples. É bom entender que para que eu venha fazer todo esse trabalho, a espiritualidade maior que atua conosco, ela faz uma preparação do nosso campo físico e do nosso campo espiritual. Ela atua dentro desse ambiente para que nós possamos falar desses assuntos que estão em alta e são extremamente importantes para que você conheça. Eu quero deixar bem claro para você o seguinte, por que nós estamos falando desses assuntos? Primeiro falei do campo vibracional, estou falando dessas questões dos miasmas astrais, das larvas astrais, tá certo? E o nosso terceiro vídeo nós vamos mostrar para você como transformar a tua casa num verdadeiro altar. Como é que isso é feito? Como é que eu tenho a presença de Deus dentro da minha casa? Como é que eu tenho a presença da espiritualidade maior dentro do meu ambiente, ok? Então nós vamos fazer esses 3 vídeos e estamos trabalhando justamente dessa forma. Campo vibracional para que você leve o seu pensamento, traga coisas boas e seres maravilhosos para o teu lado. E nós vamos falar como eliminar também essas questões astrais, essas larvas astrais que atuam no campo vibracional e atuam na nossa matéria física, ok? E por fim, nós vamos findar esses 3 vídeos iniciais falando da necessidade de transformar a tua casa num verdadeiro altar.
ok? Para que quando você chegue na sua casa, você se proste a Deus, se proste à espiritualidade maior, sabendo que naquele cantinho em que você preparou, ali está a presença de Deus, ok? Isso é que você entenda de uma forma mais clara os grandes templos espirituais que nós temos aqui na Terra, né? Grandes igrejas evangélicas, centros espíritas de grande responsabilidade, eles têm esses locais específicos para que possa atuar a energia divina que é Deus naquele ambiente, ok? Então você também vai aprender a fazer isso, você vai transformar a tua casa num campo divino, para que nada de ruim adentre ao seu ambiente. E aí nós já vamos nos conectando ao plano espiritual, à necessidade da regeneração planetária, a necessidade da transição planetária através dessas questões que serão expostas no nosso canal. Por isso, não perca. Vai lá, dá o seu like, se inscreve no nosso canal para que você possa receber os seus vídeos e acione o sininho, porque toda vez que nós fizermos uma postagem, você vai receber essas informações, tá bom? Especificamente hoje, que é segunda-feira, nós estamos soltando esse vídeo para você, que já é uma preparação para o próximo vídeo, que é quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, né? Como de costume, toda quarta-feira, nós vamos trazendo informações do plano espiritual para nos auxiliar na nossa evolução planetária, tá ok? Então tá bom, para começarmos os assuntos, nós vamos falar de ambientes, ok? Para que você entenda. O que é essa questão do ambiente? Vamos lá. Dentro da sua casa, a sua casa é um templo onde você tem que cuidar. Já dizia o nosso querido Paulo de Tarso que o nosso corpo é um vaso. E esse vaso tem que ser cuidado, porque ele guarda na sua intimidade algo maravilhoso, que é o seu espírito, centelha divina, dada por Deus nosso Pai. Na sua casa, no espaço físico em que você vive, também é a mesma coisa. Aqui estão guardados seres que se unem num único objetivo: viver em comunhão, ok? É bem verdade que alguns ambientes são conturbados, são ambientes que estão fora de uma proteção, e esses ambientes mexem muito com o ser material, né? E você não consegue ter sossego, você não consegue ter paz. Mas por que isso acontece? É óbvio, meus queridos irmãos, quando não tem um equilíbrio espiritual dentro da sua casa, você sofre a ação do meio. E é fato isso. Isso vem ocorrendo com grande gravidade dentro das casas, dentro dos locais em que vivemos, dentro do teu próprio ambiente de trabalho. E você às vezes não consegue entender por que isso acontece. Sabe aquele dia que você chega lá no seu serviço e fala assim: nossa, hoje o ambiente está pesado, o meu chefe hoje está com a macaca. Entendeu? Então isso é devido à falta de equilíbrio espiritual, que é o que falta nas pessoas ultimamente. E você, graças a Deus, através desse trabalho que está sendo feito pela espiritualidade conosco, no canal Regeneração em Foco, você tem a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso, de como evitar essas situações, de como vivenciar problemas no seu dia a dia, porque os problemas irão acontecer, é fato, porém você não precisa fazer parte desse problema. Entendeu? Você não precisa vivenciar os problemas diariamente. Não é esse o objetivo. Você tem que viver a sua existência no planeta Terra com equilíbrio. Apesar do planeta estar em grande circulação energética, vivendo situações diversas, momentos tensos, você tem que estar no equilíbrio, porque você faz parte de um todo. E quando todos nós, unidos que estamos, né? Dizia o Divino Mestre Jesus: quando houver 2 ou mais pessoas falando em meu nome, lá estarei. Foi ele que disse isso. Então a espiritualidade maior, ela sabe da necessidade do campo vibracional de uma forma mais clara e mais expansiva, para que possamos viver em comunhão, para que possamos viver entre irmãos, ok?
Então, falando dessas questões, o teu ambiente, ele geralmente, evidencia questões e problemas que no cotidiano natural você traz da rua para dentro da sua casa, né? Você passou nervoso, pegou um trânsito ruim, você discutiu com o teu chefe, você discutiu com a pessoa que tropeçou na tua frente e tal. Bom, enfim, são diversas situações que infelizmente nós passamos e isso nos tira do equilíbrio emocional. O teu ambiente, como disse, é um local sagrado. Lá está expostas todas as pessoas que, independente das situações, vivem com você e são postas ali pela espiritualidade para que todos nós aprendamos uns com os outros. Então que seja um ambiente equilibrado, certo? Então é necessário sim tratar a sua casa, tratar o local onde você está, né? Seja no seu escritório, seja no seu local de trabalho, pelo menos aquele local onde você fica ali, né? Pessoas que trabalham em postos específicos, esse aqui é meu posto, tal. Então prepara o teu posto, que a energia ali ela flua da melhor maneira possível, tá certo? E essas questões que eu quero falar no dia de hoje, ela traz o seguinte: existem no astrais, tá? Ou no astral, como queiram, miasmas, energias deletérias, que são o acúmulo de todo o pensamento ideoplástico. Nossa, que palavra difícil. O que é ideoplastia? Tá certo? A ideoplastia é a ideia que você cria no seu mental e através das energias que são retiradas do seu corpo, né? E vão para o astral, cria-se algo ou cria-se alguma coisa, ok? As pessoas costumam também dizer que essas energias são egrégoras que se criam no campo astral. Os miasmas também são as mesmas coisas, ok? A diferença é que miasmas, larvas astrais, arânculas, são na realidade energias deletérias que se formam através da energia produzida na tua linha de pensamento e no teu corpo extrafísico, ok? Então essa energia que se cria, os nossos pensamentos deletérios, pensamentos horríveis, rancor, raiva, pensamentos sexuais, ok? Esses pensamentos são, na realidade, criados e a partir daí alimentam certos seres que existem no astral, tá bom? Isso se vê muito quando, por exemplo, a pessoa vai até um hotel ou num motel, vamos colocar dessa forma. Eu vou colocar nada contra os motéis, até porque os motéis precisam de clientes para sobreviver, mas é só para você entender como é que ocorre. Aquele ambiente ali, se ele não é limpo da forma correta, tá bom? E você vai saber como isso vai acontecer, como é que é limpo esses ambientes. Então, se ele não é limpo de forma correta, cria-se naquele local, devido a essas energias acumuladas, né, de pensamentos difíceis, né, as larvas astrais, ou seres astrais, ok? Esses seres são extremamente perigosos, eles prejudicam o nosso organismo extrafísico e posteriormente o organismo físico. As larvas astrais, as arânculas, né, os miasmas, eles começam a se juntar aos nossos corpos dentro desses ambientes difíceis, ok? E nós começamos a produzir certas energias que vão interferir no nosso dia a dia. Perfeito? Vou dar um exemplo claro. A pessoa, ela tem ali dores frequentes na região abdominal, tá? E o que é? Você vai no médico, o médico fala, isso aqui é, sei lá, uma úlcera, alguma coisa nesse sentido. Calma, você tem que entender o seguinte, que antes da doença se manifestar na sua matéria física, ela se manifestou no seu corpo perispiritual.
E através da manifestação no corpo espiritual, perispiritual, ele joga essa energia deletéria para o nosso mata-borrão, que é nossa matéria física. Tá certo? Então essas energias acumuladas em locais difíceis, que ficam na nossa matéria extrafísica, porque é uma coisa, eu vou deixar bem claro. Ah, Manuel, eu fui em determinado local e lá eu peguei essas energias. Não é que você pegou essa energia. Porque nós estamos falando sempre de campo vibracional aqui, desde o primeiro vídeo até esse vídeo agora, tá certo? Você se afiniza com essa energia, isso é claro. Eu quero deixar bem claro, você não sai por aí pegando qualquer coisa, você só pega se você abrir o teu campo vibracional e a partir daí você vai absorver essa energia, tá certo? Então é bom deixar claro para você que o local em que você frequenta muitas vezes é um local difícil, é um local extremamente difícil, mas você só leva aquilo com você só se torna uma buchinha, né? Você só absorve aquilo se você tiver afinidade com aquilo, entendeu? Porque existem pessoas, por exemplo, que fazem trabalhos maravilhosos, né? Nós conhecemos algumas pessoas de algumas igrejas, de alguns centros espíritas, que fazem trabalhos maravilhosos, trabalhos em locais extremamente difíceis, e nós sabemos disso. Tá? Nós vamos citar aqui, por exemplo, igrejas evangélicas que fazem trabalhos incríveis dentro de estruturas prisionais, onde a energia é muito densa, é uma energia muito forte, e você tem que estar preparado. E evidentemente que a espiritualidade pegam esses trabalhadores e levam até o local e lá os auxiliam a queimar essas energias. Evidentemente que nem todo mundo tem esse conhecimento de como isso é feito. Qual é o meio necessário para que você enfrente aquelas energias e as elimine. Então, muitas vezes, essas equipes de trabalhadores de igrejas, elas vão até esse local, e a gente sabe que a espiritualidade utiliza das orações, das energias que são captadas do plano maior para poder transformar aqueles ambientes que muitas vezes estão pesados. Né? Ali são sentimentos, são raivas, situações, e ainda você tem toda uma parte espiritual de espíritos trevosos que estão naqueles locais. Né? E essas equipes maravilhosas dessas entidades, como as igrejas, enfim, elas vão até esse local, são muito bem protegidas, tá? Eu quero deixar isso muito bem claro. Esses irmãos são muito bem protegidos, adentram esses locais, fazem o seu trabalho, saem e, graças a Deus, fica todo mundo bem. Muito obrigado. Mas voltando à necessidade de fazer uma limpeza na sua casa, tá? E eu quero falar um pouco dessa questão do Arânculas, que a gente tinha soltado aí para falar sobre esses seres astrais. Os Arânculas, eles são seres minúsculos, ok? Que mexem com toda a estrutura perispiritual. Toda estrutura perispiritual. Os Arânculas, que são pequenos seres que atuam no campo vibracional, ok? Produzem doenças terríveis, inclusive doença, como nós já havíamos dito, como câncer. E você não consegue entender por que isso é feito. Esses seres, pequenos seres, adentram a nossa parte perispiritual e produzem energias extremamente deletérias, terríveis, que vão atuando posteriormente na nossa matéria física, tá? Eu quero deixar uma coisa bem clara para você, Manuel, todo caso é assim? Não. Eu apenas dei um exemplo. Existem realmente pessoas que têm um fator propício a produzir essas energias, né? Mas isso aí já é uma outra situação, é um outro momento que a gente vai falar, né? Deixar bem claro para você que o mundo espiritual é muito vasto. Não existe lá um campinho de regras. Fulano queimou alguém, futuramente vai ser queimado. Não existe isso, tá? A espiritualidade, ela funciona da seguinte forma. Você se afiniza, aliás, você está num campo em que você se afiniza. Se você está nessa família, é porque alguma coisa você se afinizou no universo e o universo trouxe você para dentro dessa família.
Tá certo? Você fala assim, ah, mas eu não deveria passar por tantas situações difíceis. Você não sabe, tá certo? E nós vamos trabalhar depois, e eu vou falar um pouco sobre isso. Você vê que são assuntos diversos e são muitos assuntos. Que nós vamos falar de campo búdico, o que é isso, o que é essa parede búdica que existe lá entre o material e o espiritual, e o como é que ela atua, né? E por que ela não deixa nós lembrarmos de vidas passadas. Então você vê que é vasto o campo de entendimento na parte espiritual, tá bom? Então, voltando ao que eu estava falando, essas energias produzidas por nós ou trazidas por nós de outros ambientes, elas se alojam dentro da nossa casa e por muitas vezes nós temos problemas de saúde terríveis e a gente não consegue entender por que eu tenho tanto problema de saúde, por que está acontecendo isso? Óbvio, meus queridos irmãos, nós, como disse no primeiro vídeo, nós somos usinas de energias constantes. E nós vamos falar isso um pouco mais lá na frente, né? Nós vamos ver como é que essas energias realmente são produzidas dentro do nosso espiritual e são produzidas dentro do nosso corpo físico, tá bom? Nós somos usina constante, sempre estamos nos movimentando e a energia sempre está conosco, e, enfim. E por muitas vezes você não entender ou não saber a forma certa de ministrar essas energias, você sofre as ações do meio. Você sai igual uma buchinha, levando tudo para casa, né? E você, infelizmente, vai viver as questões de saúde, as questões de perturbações espirituais, tá bom? Eu vou falar um pouquinho isso daqui a pouco sobre essa questão de perturbação espiritual. Então, tome muito cuidado aos ambientes que vocês frequentam, tá? Evite ambientes extremamente tumultuados, que não vão te levar a nada, não vai te trazer nada de bom, tá certo? Só energias terríveis, energias deletérias que vão mexer muito com o seu interior espiritual. Quando eu falo de espiritual, é porque tudo no universo é espiritual, tá certo? Eu vou fazer um vídeo, nos próximos dias nós vamos falar sobre isso. Qual que é, olha a chamada, hein? Qual que é a relação entre os extraterrestres e o perispiritual, os espíritos. Fiquem atentos, que eu tenho certeza que você vai amar, você vai começar a entender certos processos no universo que ou vão te auxiliar ou vão te deixar com um monte de dúvidas, assim, um monte de pontos de interrogação na sua cabeça, tá bom? Então fique atento aí que nós vamos fazer essa chamada aí dos próximos vídeos lá pra frente. Nós vamos falar sobre a relação entre espiritual e extraterrestre. O que essas duas situações têm a ver umas com as outras, tá bom? Então, meus irmãos, digo pra vocês, limpem a sua casa. Eu tenho uma esposa que é o seguinte, eu vou falar da minha esposa. A minha esposa, ela adora Cândida. Ela adora Cândida, tudo ela põe Cândida. Olha, pense numa pessoa que se tivesse uma fábrica de Cândida, ela só trabalharia com Cândida. E muitas vezes eu questionava, falava, nossa, mas pelo amor de Deus, que cheiro forte, que não sei o que, aquela situação, porque é realmente um produto extremamente forte, né? Só que, senhores, senhoras, prestem muita atenção. Os espíritos nos trazem uma informação de que este produto, né, a água sanitária, né? A gente fala Cândida por hábito, mas sabe que é água sanitária. Este produto, ele tem o poder de destruir miasmas, de destruir energias deletérias, ok? Então, você tem realmente que usar esse produto. Peguem esse produto, passem na sua casa, passem nas paredes, né? Joguem, retire todas essas energias através desse produto maravilhoso que é a água sanitária, ok? Então fiquem atentos, é um produto fantástico que deve ser utilizado, tá certo? Para a limpeza desses miasmas, ok? Ótimo, Manuel, limpei, fiz toda a limpeza, e agora, como é que eu faço? Ótimo, então vamos falar sobre esta questão da purificação do teu local,
do teu ambiente, faça isso na sua casa, tá? Não é pra você sair jogando água no seu serviço, não, no seu trabalho, pelo amor de Deus, senão o chefe vai pegar no seu pé e já viu o que vai acontecer, né? Então faça isso na tua casa, retire todas essas miasmas, essas energias deletérias aí, que são terríveis ao trato humano, tá bom? Limpem mesmo, joguem tudo pra cima aí, façam a limpeza, usem, tá? E uma coisa que é fantástica, que a espiritualidade também nos diz, que pode ser usado após uma limpeza dessa, é o anil. Você pega o anil lá, joga na água, dissolve o anil, joga tudo o chão da tua casa, esfrega aquilo na parede, não vai ficar azul não, tá bom? Porque aquilo ali a tendência é esbranquiçar e vai ficar claro, vai ficar branco. Então você faz a limpeza com aquilo. São coisas simples do nosso cotidiano e que ajudam as partes espirituais que ficam acumuladas dentro da parede da tua casa, tá certo? Então faça isso, tá? É uma dica, ok? Não trabalho em nenhuma empresa de produto de limpeza, não é esse o meu fator, mas é para você ver que existem algumas coisas na matéria física que nos auxilia, tá? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões. Como é que eu faço para me limpar, tal? Mas é necessário você primeiro trabalhar o teu ambiente, trabalhar as coisas que estão dentro do teu ambiente e o teu emocional através do teu campo vibracional, como foi dito aqui no nosso primeiro vídeo, tá certo? Então façam isso, limpeza é muito importante, isso ajuda muito nas estruturas materiais que tem à sua volta. Outra coisa, fez toda a limpeza, você vai retirar esses miasmas, perfeito, limpe, mas não os traga de volta, ok? Não faça isso, aplique em você o Evangelho no lar, aplique dentro da sua casa o Evangelho no lar. Porque é necessário que você entenda que o Evangelho, como foi dito aqui, ok? Ele é fonte fecunda de luz e de energia vibracional muito grande. Então você já vai limpando o teu ambiente, já vai jogando essas energias para cima, né? Para fazer aquela limpeza do trato natural do dia a dia, através do Evangelho. Tá certo? Se você não gosta, eu não gosto de andar com a Bíblia, você não precisa andar com a Bíblia. Tá certo? Vou falar uma coisa pra você. Existem aplicativos maravilhosos hoje que falam muito sobre salmos, sobre provérbios, enfim, uma série de coisas. São aplicativos que são virtuais ali, que dá pra você ouvir no seu dia a dia e tal. Você também não vai ser um cara que você vai pegar a tua Bíblia e ficar 24 horas, bababá. Não é isso que eu tô dizendo pra você. Até porque você tem que trabalhar, até porque você tem as suas coisas do dia a dia pra fazer. Mas é importante você tirar pelo menos 15 minutos, 20 minutos da tua vida, que são 24 horas por dia, ok? Pra aplicar o Evangelho na tua casa, o Evangelho no lar, o Evangelho dentro de você mesmo. Escute um pouco, algumas palavras são muito importantes. Existem versículos maravilhosos do Evangelho que vão te ajudar aí a enfrentar as questões e os dilemas do dia a dia, tá bom? Depois a gente vai fazer uma transmissão onde eu vou te dar esses versículos, vou te dar lá esses pequenos textos da Bíblia para poder te ajudar e enfim, você vai poder trabalhar essa questão da limpeza interior, tá bom? Então é isso aí. Então trate você de limpar a tua casa, limpar as coisas que estão ao teu redor, perfeito? Procure sim trazer sempre o Evangelho no lar para auxiliar você no seu dia a dia, né? Para que você saia pela manhã para ir trabalhar, você que trabalha à noite, saia no final da sua tarde e você vá com o espírito renovado, né? Porque pensem bem, energia positiva, muito positiva, ela é fonte de atração, ok? Então muitas vezes, quando você faz o teu Evangelho, outros espíritos que estão em situação difícil, eles conseguem visualizar de longe que você, naquele momento, está sendo fonte fecunda de luz. E você pode auxiliar através do Evangelho. A espiritualidade que está ali próxima vai auxiliar esses irmãos. Vai auxiliar você. Então, seja responsável quanto à questão do trato espiritual. A espiritualidade é algo muito importante. E você tem que levar isso em consideração. Porque ninguém nesse universo, não adianta vocês olharem e dizer assim, mas e os ateus?
Os ateus são filhos de Deus. Os ubandistas são filhos de Deus. Os candomblencistas são filhos de Deus. Não importa quem esteja dentro desse universo, é filho de Deus. Tá certo? As suas atitudes às vezes podem ser errôneas? Claro, pode ser errôneas, é fato. Né? Nós estamos num planeta que sempre foi de provas e expiações para passar por um período de regeneração e transformação planetária. Transição planetária, tá certo? E você, evidentemente, que você nós sabemos que tem algumas pessoas que gostam de livros, tal. Então, existem muitos livros aí, certo? Que falam do trato da própria transição planetária. Procurem, se informem. Se vocês não souberem, depois me mandem um e-mail. Nós vamos deixar aí na parte de baixo do vídeo o e-mail do canal Regeneração em Foco. Nós fazemos uma postagem única, ok? Para todas as pessoas que solicitam. E nós vamos indicar para vocês livros. Nós vamos indicar para vocês como fazer o evangelho no lar, como trazer o equilíbrio, tá certo? Então façam isso. Ok? Entrem em contato conosco através do nosso canal, solicitem essas questões que nós vamos poder te atender, evidentemente, através dos e-mails, tá bom? Deixa eu falar uma coisa aqui, que é para que vocês entendam. O meu trabalho aqui dentro desse canal é esclarecer. Eu não ganho nada com isso, essa é a verdade, tá certo? A única coisa que eu ganho é sabedoria e conhecimento. E eu tenho a oportunidade, através do plano espiritual, de passar informações importantíssimas para mim, que me auxiliam no meu crescimento evolutivo e no crescimento evolutivo da minha própria família. Então, isso para mim é um presente da espiritualidade, né? Para que vocês tenham ideia, eu tenho 20 anos dentro das questões espirituais, trabalhando. Eu passei por diversas igrejas, agradeço todas elas que me auxiliaram. Eu passei pela Igreja Universal, eu passei pela Igreja Batista, conheci o Espiritismo, fantástico, onde ali eu consegui, na realidade, me encontrar muito bem dentro daquilo, porque me responderam divinas situações assim, que eu jamais ia entender. Então a doutrina me ajudou bastante. Conheci outras doutrinas também que me auxiliaram no trato espiritual. Então hoje eu não sou mais espírita, eu não sou evangélico. Hoje eu sou uma pessoa espiritualista, ok? Eu tenho um colega que vou até mandar um abraço para ele, o professor Nelson Vilhena Granado. Depois procurem o livro do professor Nelson, os livros do professor Nelson Vilhena Granado, que eu tenho certeza que você vai amar. Ele tem um livro que fala de Jesus, que é fantástico. A visão espiritual que ele teve quando fez a produção desse livro, mexeu com as estruturas, e ele ensina muito sobre essa questão de estrutura extrafísica. Então aproveito e quero deixar o meu carinho para esse maravilhoso escritor, professor Nelson Vilhena Granado, ok? Meu beijo e abraço, professor. Então, não vou me alongar mais, porque vocês vão perceber o vídeo, eu procuro não fazer muito longo, mas acabo me esticando porque o assunto é muito bom. Então a gente sabe da necessidade de sempre estar comentando isso. Hoje nós vamos encerrar esse vídeo, tá? Eu quero dizer uma coisa para você. Na próxima semana nós vamos fazer e ensinar você a fazer 2 itens que são extremamente importantes dentro do teu lar. Como eu falei a necessidade de proteção do teu lar, eu vou ensinar você a fazer da tua casa um templo espiritual, ok? O que é um templo espiritual? Antigamente, os antigos, há mais de 2000 anos atrás, eles tinham espaços específicos onde lá era feita toda a preparação, ok? Para a divindade maior, que era Deus. Então nós vamos trabalhar isso aqui, ok? Vou ensinar para vocês quais são os incensos que foram ditados por Deus, né, aos grandes profetas do passado. E esse incenso você vai trabalhar dentro da tua casa, tá bom? E também nós vamos fazer o trabalho de óleo de unção, tá? O que é o óleo de unção? São as ervas específicas que foram também ditadas por Deus para que fosse feito um templo dentro das sinagogas antigas,
dentro da tua casa. Ok? Então é um trabalho maravilhoso, é um trabalho fantástico que não é para qualquer um. Não são todas as pessoas que têm acesso a esse tipo de trabalho, ok? O incenso de unção, o incenso e o óleo de unção, para que você tenha uma ideia, eles são usados no trato da cura, tá bom? Então você vai aprender como é feito esse óleo de unção, tá bom? Você vai levar esse óleozinho lá, vai passar lá nas pessoas que estão da tua família, que estão enfermas, as pessoas que estão no hospital. Você vai lá fazer uma oraçãozinha agradecendo a espiritualidade maior pela oportunidade que você está tendo, né? Vai levar lá e vai passar esse óleo de unção na região da testa da pessoa, aqui na região do cardíaco. Então nós vamos ajudar você nesse sentido a dar a oportunidade de você entender o que é um óleo de unção e os incensos que são necessários para auxiliar você na tua proteção, tá bom? Então são 3 coisas. O incenso, que é extremamente importante, que são os mesmos incensos usados no passado, tá bom? No princípio, no princípio das questões espirituais do nosso planeta, o óleo de unção que foi usado, tá bom? E como você deve abrir a tua Bíblia, tá bom? O teu livro sagrado. Eu não tenho Bíblia, eu tenho outro livro sagrado. Perfeito, faça isso. Todo livro sagrado que fala de Deus, nosso Pai, ele é considerado um livro sagrado. Então você vai abrir o teu livro sagrado lá em cima da tua mesa, naquele pequeno altar, que você vai referendar aquilo ali para Deus, ok? Aquele espaço, vai deixar aberto numa determinada página, e lá você vai trabalhar uma vez por semana, enfim, fica a seu critério, tá certo? Não vou aqui dar dica nem receitinha para ninguém. Então você vai fazer isso e vai proteger a tua casa, tá bom? O vídeo hoje tá acabando. Eu quero agradecer a oportunidade de entrar mais uma vez aqui na sua casa, tá? Eu sei que essa questão dos miasmas astrais é muito maior que isso, tá, gente? Nossa, eu poderia ficar aqui 3, 4, 5 horas falando sobre isso. Mas eu não vou fazer isso até porque o tempo urge e a gente tem que se limitar a certas coisas, né? Sabe aquela questão do medicamento? O medicamento é dado em gotas, né? Porque se fosse para dar de uma vez, o cara virava o pote e tomava. Então é dado em gotas para que você vá absorvendo isso, para que você vá entrando nessa questão do trato espiritual, de entender o que é Deus na sua real imagem, quem é Deus. Então a gente vai começar a entender quem é esse ser tão maravilhoso, tá certo? Que nós não classificamos como um ser por um todo, porque Deus está em qualquer coisa que você queira, que você veja, que você sinta, o ar que você respira, a água que você bebe, enfim, Deus está em tudo, e a gente tem que ter essa sensibilidade de crer e entender o que é Deus na sua totalidade, tá bom? Então me despeço de vocês, agradeço mais uma vez poder entrar na sua casa para poder falar da espiritualidade através desse canal maravilhoso que é o YouTube e o Facebook, ok? Esse vídeo vai estar no YouTube, ele é lançado primeiro, sim, no YouTube, depois a gente faz a transmissão lá para o Facebook, tá ok? Então agradeço mais uma vez a você que deram a oportunidade de entrar na sua casa. Que Deus, pelo amor de Deus, Senhor, agradeço a oportunidade que o Senhor tem de me dar saúde para que eu possa trabalhar em prol daqueles que tanto necessitam. Que Deus, nosso Pai, na sua infinita bondade, fortaleça cada um de nós, que nos auxilie nesse processo de transição planetária, que Ele nos auxilie no momento que a gente mais precisar, tá bom? E só fechando, eu quero dizer para você o seguinte: não pense que Deus não existe. Não faça da sua vida trevas. Transforme o jardim da sua vida em um campo de flores. Porque Deus, Ele é o sol que ilumina o nosso jardim. Deus é a fonte fecunda de sabedoria e poder. Crê em Deus. Não pense que as dificuldades que estão vindo, ela vem para te prejudicar. Não, ela vem para que você retire dela sabedoria, ok? Fique com Deus, que Deus nosso Pai te ilumine e te fortaleça sempre. Abraços!